Boas pessoal, daqui Hatrat e hoje trago-vos a review deste headset Unox Chrome Chronos, que eu usei durante bastante tempo, de forma alternada, usava e deixava de usar, vocês já vão ver porquê, e portanto finalmente trago a review, o headset está aqui comigo e vamos ver o que é que eu tenho a dizer sobre isto. Portanto, este é aquele produto extremamente complicado de fazer review, porque tem pontos muitíssimo bons e outros pontos terrivelmente maus, ok? Portanto, é muito difícil de recomendar ou de não recomendar. Mas, uma coisa de cada vez. Vamos começar com o aspecto físico dele e, portanto, aqui em cima tudo isto é almofadado. Isto é uma espécie de pele sintética, por assim dizer. Aqui nas almofadas também. Na teoria isto iria ser muito quente, normalmente é assim, mas não. Portanto, aí já tenho o meu ponto positivo, porque realmente tem aspecto de ser muito quente e não é. E isso leva-nos logo à parte do conforto. E aqui é das coisas que mais me surpreendeu pela positiva, porque de todos os headsets que eu testei, este não é o mais confortável, mas está lá perto. É extremamente confortável. Apesar de ser um bocadinho pesado, é um bocadinho mais pesado que os outros headsets todos que eu testei até agora. É o headset mais pesado que eu testei, mas é muito confortável, apesar disso. Consegue-se usar durante horas e horas e horas, sem qualquer tipo de problema. E quando eu digo confortável, digo tanto aqui como aqui. A pressão que faz para dentro, para mim está perfeita, está equilibrada, 5 estrelas, ok? E portanto depois tem um microfone normalíssimo de recolher. Para desligar o microfone tem que ser aqui no controle, mas já lá vamos. E o teste de microfone eu também já vou deixar aqui uma amostra. Mas antes disso, vamos ao controle. É daqueles controles que eu pessoalmente não gosto muito, ok? É um bocado grande e não tem nada extraordinário. Tem o knob para aumentar e reduzir o volume, tem o botão de mute do microfone e tem aqui para alterar entre PC e consola, porque isto tem o conector USB para ligar ao computador e este para ligar à consola. Pelo que eu vejo aqui, na teoria, não tenho aqui nenhuma consola para testar, na teoria isto não irá ter sinal de microfone, porque iria precisar da terceira tira preta, e normalmente é assim que se vê, normalmente que eu saiba, funciona sempre assim. Posso estar enganado, portanto se tiver duas tiras pretas é apenas áudio, se tiver a terceira é para o microfone também, portanto, mas eu não tenho aqui uma consola para testar, não posso confirmar isso. Para o PC, o pré-definido é por USB. E portanto, antes de avançarmos para a parte do áudio, vamos já ficar com uma demonstração do microfone. Este é o teste de gravação com o microfone do headset Unox Chronos, com o volume a 95%, porque a 100% já introduz um bocadinho de ruído, e esta gravação tem zero edição, portanto o que vocês estão a ouvir é tal e qual como foi gravado, sem qualquer tipo de alteração. E portanto, como puderam ver, a qualidade de som do microfone é aquela que vocês ouviram e não há muito a comentar sobre isso. Está, a meu ver, está mais ou menos dentro da média do que é um microfone de headset. Raramente são muito bons. Este realmente não é assim muito mau, mas também porque é USB introduz menos interferência. E como eu já tinha dito, eu só testo o microfone dos headsets se for por USB, porque se for por jack 3.5, na minha opinião, é irrelevante testar o som do microfone, porque vai estar altamente dependente da qualidade de som da placa de som onde o vão ligar, ok? Portanto, o mesmo headset vai ter uma qualidade muito diferente do microfone, dependendo da placa de som, a não ser que seja por USB, porque tem a placa de som dedicada daqui, ok? Portanto, isto, apesar de ser USB, é simplesmente estéreo, não há aqui surround, ok? Estéreo. E outra coisa que eu me esqueci de referir é que podem-no dobrar desta forma para ocupar menos espaço a guardar. Para mim não é muito relevante, mas tenho que frisar porque é uma característica. E agora na parte do som é que vêm os problemas. Muitos problemas. Primeiro, tal como é habitual, tal como se está à espera, apesar deste headset custar um pouco menos de 40 euros, não se pode esperar muito boa qualidade, mas eu posso dizer aqui que este é de péssima qualidade, este controlador, péssima, por diferentes motivos. Para já, eu já noto uma ligeira interferência de som quando aumento e reduzo o volume aqui. Já há aqui algumas posições onde de um lado dá menos que outro e, portanto, simplesmente
é má qualidade. Eles funcionam muito bem, ainda eles não deixaram de funcionar, mas enquanto vão rodando isto, no processo de rodar, nota-se que parece que o som quebra ligeiramente e quando param de rodar fica ok, mas é um sinal de má construção, ok? Que é mais ou menos comum nestes headsets, mas eu não posso dizer que é bom porque eu testei e não é. Portanto, dando continuidade à parte do áudio, quando nós temos o volume aqui no máximo, que é normalmente assim que eu gosto de usar os headsets, ok? Podem preferir de outra maneira, eu prefiro ter aqui no máximo e altero simplesmente o áudio no computador, diretamente nos atalhos de teclado, cada um faz como quiser. Neste aqui, eu não recomendo terem isto no máximo, porque quando tenho isto no máximo, se tiverem qualquer aplicação que tenha áudio, até no Facebook, se vocês estiverem no Facebook a fazer scroll down, se aparecer qualquer coisa com áudio, há alguns vídeos que aparecem, mesmo que não reproduzam um vídeo, ouve-se logo uma interferência aqui. Ouve-se logo interferência. Qualquer coisa que tenha áudio, um jogo, um vídeo, uma série que tenham a correr no VLC, qualquer aplicação que tenha áudio, se ela estiver aberta, se tiverem isto no máximo, vai dar interferência aqui. Vão ouvir aquele som irritante de fundo que para mim é matar. E muito sinceramente eu não estava à espera disto aqui, porque ainda tenho que descer consideravelmente o volume aqui. Simplesmente não é recomendado ter isto no máximo, porque senão vão ter sempre interferência. Para compensar o volume que isto dá, possivelmente por ter a placa de som dedicada, é muitíssimo alto, ok? A partir de 50% do volume, para mim eu já considero alto demais, portanto não podem ter no máximo aqui, mas em contrapartida põe aqui o equivalente mais ou menos a 70%, 80%, não houve interferência e aumenta só um bocadinho mais no computador e portanto o som aí fica perfeito, sem interferências, portanto, digamos que uma coisa compensa a outra. Agora, mais problemas, sim, porque há mais problemas. Outro problema. Eu, naturalmente, usei por USB, porque é assim que é suposto ser usado este headset no computador, e é um autêntico pesadelo. É horrível e eu deixei de usar e não vou usar por causa disso. Eu vou explicar. As drivers, não sei porquê, eu só testei no Windows 10, isto não tem nenhum software específico, nenhum, é plug and play, como se costuma dizer, e portanto simplesmente vão aos dispositivos de áudio e quando querem usar o headset, escolhem o headset. O problema é, primeiro, com o USB, isto é o USB 2.0, é o que é necessário para qualquer headset que eu saiba. Neste computador, no USB 2.0, tanto funciona bem o microfone como não funciona. Ok? É uma sorte, às vezes funciona bem, outra vez funciona horrivelmente mal, o som fica completamente distorcido, completamente deformado. No USB 3.0 funciona sempre bem. No entanto, eu testei isto no PC que nós fizemos, o Minigun, e nas USB 2.0 funciona a 100%. Portanto, o que é correto dizer é que este headset tem a probabilidade de funcionar mal na parte do microfone no USB 2.0. Se eu disser que funciona bem, sempre estou a mentir, porque no meu caso funcionou mal, mas se eu disser que funciona sempre mal, estou a mentir, porque no outro computador funcionou, das vezes que eu testei, funcionou bem. Portanto, o que é correto dizer é que existe a possibilidade no USB 2.0, aconteceu a mim, simplesmente o microfone ficar com um som horrível, e não é sempre. Outra coisa que não é sempre é isto não crashar. E quando isto crasha, quando esta porcaria crasha, e crasha muitas vezes, a placa a driver de som disto crasha muitas vezes, crasha-vos o computador todo, na parte do áudio. E quando eu digo crasha-vos o computador todo, eu ao início não estava a ter dificuldade em perceber se era mesmo do headset ou não, mas consegui perceber. Tendo aplicações abertas com áudio, simplesmente crasham todas. Spotify, OBS, houve uma live no Twitch que estava-me sempre a crashar o OBS, eu não percebi que era o headset no início, depois consegui perceber, já vou explicar como. Portanto, OBS, o browser, estão com o vídeo aberto no YouTube, ele simplesmente deixa de reproduzir o vídeo não reproduz sem áudio, ele simplesmente não reproduz, fecham o browser, abrem outra vez, não reproduz vídeo. O Spotify deixa de funcionar, diz que não consegue reproduzir o áudio, o OBS simplesmente passa para 0 frames, se estiverem a gravar ou a transmitir.
é simplesmente horrível e eu tenho a certeza que é daqui, porque eu fui alternando entre este headset e outros headphones que eu tenho aqui e isto não acontecia sempre, mas de todas as vezes que aconteceu, que ainda foram para aí umas 10, acontecia só quando eu tinha este headset ligado. E depois eu tive muito tempo sem usar isto, tive muito tempo. Entretanto tinha o computador ligado e eu, deixa ver, assim que eu conecto o USB no computador, crasha-me as aplicações todas e só se resolve reiniciando. E para excluir outra hipótese, isto aconteceu antes e depois da última vez que eu formatei o computador, ok? Portanto, da última vez que eu formatei o computador, ainda tinha este headset e mal acabei de formatar, no mesmo dia aconteceu crashar isso, ok? Crashar o software, portanto, existe o sério risco disto vos crashar o Windows, pelo menos o Windows 10, e é muito mau, simplesmente não posso recomendar se... Para alguém como eu que faça gravações ou transmissões em direto, simplesmente para mim é impossível ter isto ligado no computador quando estou a gravar ou a transmitir em direto, porque o risco de crashar é muito grande. Agora, como é que eu achei o áudio disto? O áudio, mais uma vez, tem um pormenor muito bom que eu não estava à espera e quase todos os outros terrivelmente maus. Vamos começar pelo que é muito bom. Existe uma coisa nas placas de som e nos headphones, mas normalmente é responsável pelas placas de som, que é o crosstalk. O crosstalk é quando vocês estão a ouvir qualquer coisa que seja gravado, pelo menos em estéreo, e há sons que é suposto irem só para um lado esquerdo, ou melhor, só para um lado esquerdo ou só para um lado direito, ou então irem, por exemplo, 70% para um lado e 30% para o outro. Música, jogos, filmes têm isso. E o crosstalk é quando o som que é suposto ir só para um lado passa um bocadinho para o outro. E normalmente a placa de som é responsável por isso. Há formas de medir isto de forma exata, mas eu não acho muito relevante aqui, porque eu notei que a placa de som, com todos os problemas que isto tem, na parte do crosstalk é simplesmente fenomenal. Okay? Eu normalmente não refiro isto porque só conseguimos ter um nível de crosstalk muito baixo e quanto mais baixo melhor em placas de som ou decks dedicados de média e alta qualidade. O que eu notei aqui e fiz algumas experiências com ficheiros de áudio que eu tenho aqui com som só de um lado e do outro e é das melhores experiências que eu já tive entre separar o som entre um lado esquerdo e um lado direito e para jogar shooters é definitivamente muito bom. Porque se o som for suposto vir mesmo só de um lado direito, podem garantir que 97, 98% do som é passado de forma correta. A margem de erro é muito mínima, o que é quase impossível de encontrar em produtos deste preço. Eu só frisei isto aqui porque realmente não estava mesmo a contar e surpreendeu-me. Portanto, como podem ver, até agora este produto é altamente desequilibrado, tem falhas muito graves e depois tem coisas que simplesmente são fenomenais para o que ele custa. Agora, no áudio, para jogar, eu gostei dele mais ou menos, principalmente por causa daquela coisa do crosstalk, mas em termos de áudio é o pior headset que eu já testei. E isto é subjetivo. E eu vou tentar pôr de parte a minha opinião e ser o mais objetivo possível. Os graves aqui são muitíssimo acentuados. Isto pode ser bom. Isto pode ser bom porque aquelas pessoas que gostam mais dos graves do que tudo o resto, é bom, ok? Os graves aqui são muito acentuados, muito mesmo, ok? Portanto, quem só gosta de ouvir música eletrónica e dentro da parte da música que querem saber é simplesmente a batida, portanto, aqui é porreiro porque só ouvem isso, ok? Não ouvem mais nada. E, portanto, isso poderia nem ser um problema, portanto, podia simplesmente o headset estar configurado para puxar mais pelos graves. Agora, o que eu chamo de problema é que, de todos os headphones e headsets que eu testei até agora, é aquele que mais altera o som original, ok? Eu, de todos os headsets e headphones que me passaram pelas mãos, todos eles têm, entre aspas, assinaturas diferentes, ou seja, se vocês pegarem no mesmo ficheiro de áudio, de um para o outro vão notar diferenças, ok? Independentemente de ser melhor ou pior, são diferenças, ok? Mas o que acontece com este é que a diferença neste é muito, muito grande a tudo o resto que eu testei.
muito grande. E isto pode haver, e eu sei que há pessoas que vão gostar do som que isto transmite, mas o que eu posso dizer sem ser subjetivo, é uma avaliação objetiva, é que o som que isto reproduz é muitíssimo diferente do som original dos cheiros de áudio. Quer estejam a ver um filme, quer estejam a jogar, quer estejam a ouvir música, principalmente na música e principalmente na parte das vozes, que é normalmente nas frequências médias, o som é muito horrível. As vozes têm sempre um bocado de eco, mais ou menos, o que eu não percebi, e o tom é muito diferente. Eu posso pegar nos... eu tenho aqui, eu ando com isto no bolso, que é para se for à rua, ando sempre com isto. Isto custa para aí 10 euros. Isto é de péssima qualidade, ok? Ainda assim, estas porcarias da Pioneer, sendo de péssima qualidade, porque isto custa 10 euros, altera menos o som original que isto, ok? E é normal nos headsets gaming haver uma alteração do som, para na teoria ser um bocadinho melhor para gaming, e para gaming não é mau, mas para filmes, música e tudo o resto é simplesmente horrível, na medida em que o som original é muitíssimo alterado. Nesta parte do áudio vocês vão ter que arriscar, eu não tenho como descrever as alterações, mas fiquem a saber que se vocês tiverem um headset ou umas colunas, ou quer que seja agora, o som disto vai ser muito diferente. Podem gostar até mais, podem simplesmente testar. Eu testei, mas é uma opinião própria, porque o facto de acentuar muitos graves, como isto não é um headset de muito boa qualidade, quando um headset de baixo custo acentua muitos graves, o que acontece é que perde a capacidade de distinguir sons, de fazer separação de sons. Isso vê-se ao ouvir música, que a distinção entre o som dos diferentes instrumentos é muito difícil de perceber aqui. Parece que eles estão todos mais ou menos embrulhados uns nos outros e, portanto, para quem gosta de distinguir os diferentes sons e diferentes frequências, isto é terrivelmente mau, péssimo e horrível, ok? Para quem só quer saber dos graves e do crosstalk para poder distinguir o posicionamento dos inimigos num shooter, isto é muitíssimo bom. Portanto, escolham o que for melhor para vocês. Para concluir, não sei. Eu tenho a certeza que para algumas pessoas vão gostar disto, sim. O conforto maravilhoso, crosstalk maravilhoso, microfone razoável, está dentro do normal, não diria até um bocadinho melhor do que se costuma ver em headset deste preço. Agora, falhas de placa de som que crasha o Windows todo, não dá para eu usar. O som muitíssimo diferente do original em qualquer áudio que eu testei. É difícil de engolir, portanto, o que eu diria é que é um produto com falhas muito graves que pode agradar a algumas pessoas pelos outros benefícios que traz. O que eu não posso garantir é se os problemas que tiveram com a driver, que eu tive com a driver, vocês todos irão ter, e eu tive que deixar aqui, a minha experiência com isto foi horrível por causa disso, estaria a mentir se dissesse que não. As interferências para mim foi horrível, o facto de ter que ligar o USB 3.0 no meu computador não percebi, tive que desperdiçar uma USB 3.0 todas as vezes que estava a usar isto, também não percebi e não posso garantir que vai acontecer sempre. Portanto, eu acho que fiz o mais correto, que é passar nesta review aquilo que aconteceu comigo enquanto usei este headset. E digo usei porque não vou usar mais, para mim é impossível. E outra coisa, esqueci-me de referir na parte do áudio, por favor, se algum de vocês que faça edição de áudio, que seja youtuber como eu, por favor, não utilize estes headphones, estes headsets, quando estiver a editar. Por favor, não. Ok? Eu caí no erro uma vez, estava a editar no Sony Vegas com isto, e já tinha feito a pré-edição de som, estava a usar isto, até que comecei a perceber que estava a alterar demasiado os settings do áudio para aquilo que é normal, até que reparei e... estou com isto. Portanto, eu estive a alterar os settings de áudio num vídeo, com isto metido. Estava a fazer alterações um bocado fora do vulgar até me parecer bem. Tirei, pus os outros headphones e o áudio estava completamente horrível, completamente fora do habitual e tive que reverter tudo. Porque, como eu já disse, isto não reproduz o áudio que é suposto reproduzir, altera muito frequências e, portanto,
por favor não editem com isto, não vão ter noção do som que vai ficar no final, porque as outras pessoas vão ouvir de forma muito diferente daquilo que vocês ouviram enquanto editaram com isto. Bem pessoal, esta foi a review deste headset terrivelmente mau com características maravilhosamente boas, a melhor forma que eu tenho para descrever, e portanto, se alguém está a usar, por favor, que deixe aqui em baixo se os problemas que eu tive têm também, ou se foi só azar naquilo que eu testei, ou se é mesmo um problema genérico. Por favor, deixem aqui nos comentários, e o resto já sabem, o habitual. Se tiverem gostado, carreguem em gosto, não gostaram, não gostam, subscrevam, e até à próxima.